salmo da nossa igreja que encontra-se no livro de Lucas. A Bíblia é um pouco grande. Se encontra no livro de Lucas. Encontra-se no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Irmão, a palavra de Deus nos relata aqui, o sobretexto da palavra é Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. No versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. 24. E chegaram-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele, levantando, respondeu, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e fez-se bonança. Ele disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns ao outro: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Amém, irmão? Irmão, essa palavra nos relata que Jesus estava no barco e chamou seus discípulos para passarem para o outro lado do lago. Jesus, aqui na ocasião, ele falou com seus discípulos, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos. Jesus estava com quem? Estava com seus discípulos. Era quem seguia Jesus, quem andava com Jesus, eram os discípulos de Jesus. Glória a Deus. Ele disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Então, quer dizer, Jesus ali, ele falou: passemos para o outro lado. Ele, hora nenhuma, falou: vamos tentar atravessar esse lado. Vamos ver se nós chegamos do outro lado do lago. Ele profetizou, dando uma ordem: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu. Jesus, creio eu, ele veio 100% homem, 100% Deus. Mas 100% homem em carne, ele sentia todas as aflições nossas, sentia todas as dores, sentia o cansaço, sentia fome, sentia sede. Amém, irmão? Amém. E 100% Deus que ele não pegou hora nenhuma. Ele se manteve firme. Por isso que ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quer dizer, nós também podemos vencer em Cristo Jesus, porque ele veio como carne, como Glória a humano. Deus. E nisso, ele adormeceu no barco. Todas as coisas ali que Jesus fazia, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia essa tempestade. Jesus, ele põe nossa fé em prova a todo instante. A todo momento ele põe a nossa fé em prova, para ver quem é e quem não é, quem está firme com Deus e quem não está, quem são os verdadeiros cristãos, ou quem estão de brincadeira, ou quem estão enchendo o banco da igreja, ou quem estão querendo ganhar título de cristão, entendeu? Então ele coloca a nossa fé em prova o tempo todo, ele sabe quem é quem. E ali quem estava ali eram os discípulos dele, e Jesus estava no barco com eles. Jesus estava no barco com eles. Eles
Jesus adormeceu, levantou-se a tempestade no lago, isso que levantou a tempestade, eles foram lá acordar Jesus. Mestre, mestre, perecemos. Olha só o que Jesus falou com ele. Então sobreveio a tempestade e o vento no lago enchia-se de água, estando em perigo. E chegando ele ao despertar, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria das águas, e eles cessaram, e veio e fez-se bonança. Irmão, essa palavra nos relata que Jesus estava no barco adormecendo, mas os discípulos dele, que estavam com ele aqui, ele pergunta, ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas lhe obedece? Glória a Deus. Jesus, irmão, se a gente botar, eu não sei qual é a tempestade que os irmãos estão passando, eu não sei qual é a dificuldade, a luta, a prova, mas se a gente botar Jesus no barco da nossa vida, nós vamos sair vitoriosos. Aleluia. Aqui Jesus ele relata para a gente que nós não devemos temer nada, porque nós temos um Deus todo-poderoso com Glória a nós. Deus. Quem está conosco é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então, o que nós servimos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Então, a tempestade que vier, se nós colocarmos Jesus no barco, ele fala para a gente: descansa, meu filho. Amém. Descansa. Por isso que ele chegou para os próprios discípulos que estavam ali com ele. Muitas vezes nós estamos passando por certos tipos de coisas que a gente se desespera, que a gente fala: meu Deus, e agora? E agora o que? Com ele. Glória a Deus. Quando a gente passa a servir a Deus, entrega a nossa vida na mão de Deus, está na melhor mão do mundo, irmão. Verdade. Está na mão de Deus. Nós entregamos nossa vida na mão de Deus, é com Ele. Glória a Deus. Quem faz é Ele, quem resolve nossos problemas é Ele. Nós temos, Ele trabalha para quem Ele confia. Nós temos que descansar no Senhor. Glória a Deus. Entendeu? E a fé, lá em Tiago, nos relata que a fé sem obra era morta. Ele que dormindo, ele quis dizer aqui que nós temos a responsabilidade de profetizar em nossas tempestades, irmão. Aleluia. Nós temos a responsabilidade de profetizar em nossas provas. Porque aqui os discípulos dele, estando com Jesus no barco, ele não havia necessidade de ir lá acordar Jesus. Por isso que Jesus falou: onde está a vossa fé? Porque a palavra nos relata o seguinte: tudo que pedires a meu Pai, em meu nome, meu Pai que está no céu, em meu nome, vos concederá. Glória a Ali Deus. os próprios discípulos dele, que estavam em espírito, o Espírito Santo estava com ele estava com Deus. Eles podiam pedir a Deus em nome de Jesus para poder cessar aquela tempestade. Eles podiam profetizar aquela tempestade que parasse e ia parar. Jesus estava no barco. Eles estavam seguindo a Jesus, mas eles não tinham essa fé. Eles correram a Jesus, entendeu? Para acordar Jesus, que Jesus estava ali junto com eles. Jesus estava conosco, irmão. Glória a É Deus. só a gente descansar e crer. É só a gente descansar e crer. Que fez toda a prova para a gente ser aprovado. E aqui, quando aconteceu o que Jesus falou, passemos para o outro lado, nós devemos ouvir a voz de Deus, ficar atento à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, outrora eu estava passando por uma prova, um tempo atrás, uns anos atrás, que eu estava ali naquela prova, mas eu estava naquela: não, eu vou vencer o inimigo, eu vou vencer o inimigo, eu vou sair dessa prova porque eu vou vencer o inimigo através de oração e vou buscando. Quando eu cheguei na igreja que eu congregava lá em Buçaí, o
pastor parou o culto e me chamou. O pastor parou o culto e me chamou. E falou assim comigo: irmão Francismar, eu quero conversar com você ali atrás, no quartinho ali atrás. Eu amém, ele agora, eu falei amém, vamos lá. Quando ele chegou lá, ele falou assim: ó, você está lutando por uma coisa, uma luta que não é sua. Você está na prova porque você quer. Deus está mandando te dizer que é você largar isso tudo e seguir a Ele. Sair dessa luta, dessa situação que você está, que é um casamento fracassado, e seguir a Ele. Muitas vezes Ele está dando soco em ponta de faca, mas não está ouvindo a voz do nosso Deus, não está ouvindo a voz de Jesus. Então ali, quando o pastor falou aquilo comigo, aquele pastor que nem sabia da minha vida, nem sabia o que eu estava passando dentro da minha casa, e ele me chamou e falou aquilo, eu falei: é Deus falando, eu senti. É Deus falando. Glória a Deus. Eu cheguei em casa, arrumei minhas coisas e saí. E foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida até hoje. Aleluia. Que de lá para cá eu consegui ficar firme na presença de Deus, minha vida prosperou, eu realmente recebi o Espírito Santo, hoje eu tenho vida com abundância. Glória a Deus. Eu falo isso, porque não me falta serviço, não me falta paz dentro de casa, não me falta tranquilidade, não me falta eu ver o mover de Deus, entendeu? E de lá para cá, foram acontecendo coisas comigo, que se eu for parar para dar testemunho, eu vou ficar aqui até meia-noite, 1 hora, até amanhã de manhã, e não vai acabar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava em casa deitado, aí eu estava pensando assim, falando com Jesus, faz alguma coisa acontecer na minha vida, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente quer ver o mover de Deus toda hora, todo momento. E Deus está trabalhando e a gente não está percebendo, a gente não está em espírito. E eu falei: Deus, eu quero ver o Senhor mover na minha vida. O Senhor me mostra, eu queria bênção todo dia eu queria receber coisas de Deus. Aí chegou 2 irmãos lá em casa, que estão aqui na congregação agora, que é a Vanusa e o Ele ouviu, me chamaram para fazer um serviço na casa deles, para poder consertar uma parte elétrica lá. Fui lá, fiz a parte elétrica. Quando eu volto, eu pego a estrada do lixão de moto, boto a moto no canto, no final, e meu vai chama minha atenção, quando não vejo nada, eu passo direto, bato de frente com um morango, voo longe. Quando eu caí no chão, falei assim: rapaz, vou nem levantar aqui que eu estou todo quebrado. Quando eu olhei, a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, não tinha sofrido um arranhão. Posso sofrer glória a Deus? Glória a Deus. Então, quer dizer, quando nós estamos com Deus, Deus está no nosso barco, é Ele que faz, é Ele que age, Ele que dá o livramento, Ele que tomou o leme da nossa mão, Ele que está tomando conta do nosso caminho. Então, aqui nos relata que Ele levantou e acalmou a tempestade. E a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela amanhecer. E a palavra de Deus é para aqueles que são de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é para aqueles que estão no mundo. Muitas pessoas que estão no mundo, a palavra de Deus relata que todas as coisas contribuem para o bem, em Romanos 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Aleluia. Então nós devemos estar aqui, né, alicerçados na palavra de Deus, fazendo a coisa correta, fazendo a coisa certa. Glória a Deus. Então, quer dizer, aí a gente vê o mover de Deus acontecer em nossas vidas. E a palavra aqui, ela nos relatando que chegando, Jesus adormeceu. E chegando ele e despertando, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele levantando, repreendeu o vento, a fúria da água, e eles cessaram, e fez a bonança, irmão. É como diz, o choro pode durar a noite, mas ninguém vem pela manhã. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra é para aqueles que estão na igreja, irmão. Então, eu não sei qual é a tempestade que você está passando na sua vida, que os irmãos estão passando. Também não convém fazer que sou eu que faço, é Deus que faz. Glória a Deus. Agora, desde o tempo que vocês entregam na mão de Jesus, que nós entregamos na mão de
Deus, Ele resolve. Ele não nos prometeu na Bíblia, Ele não nos promete vida fácil, mas Ele nos promete a vitória. Aleluia. Ele fala que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Ele não diz ser perfeito até a morte dar-te a coroa da vida, é ser fiel. Aleluia. Nós devemos ser fiel a Ele. Como que nós somos fiel a Deus? Só não errando, só não fazendo a coisa errada, não crendo. Tem uma doença, profetiza na sua vida que aquela doença vai cair em nome de Jesus, Glória a Deus. que Ele te honra. Se você está honrando Ele, Ele te honra. Glória a Deus. Se você está sua vida no altar, você vai receber o melhor de Deus. Aleluia. Agora, a Bíblia também nos relata que Deus funde os mortos. Se a gente ficar com o pé na igreja, no pé do mundo, irmão, eu não quero ser vomitado por Deus nunca. Mas creio que os irmãos também não. Então nós devemos ficar firmes no propósito de Deus. E Ele diz que quando Ele acalmou a tempestade, os discípulos dele que andavam com Jesus disseram, olha o que eles disseram. E disse, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Olha só, os discípulos de Jesus que andavam com Jesus disseram, quem é este? Irmão, nem todo mundo que diz ser crente conhece Jesus, não. Aleluia, Jesus. Essa palavra nos relata, Deus fala isso com a gente. Que nem todo mundo que diz ser cristão, que vem na igreja, que segue Jesus, conhece Jesus, não. E quando passa a conhecer verdadeiramente Jesus, quando está na tempestade, ele descansa. Aleluia. Quando ele está na prova, ele descansa. Ele pode estar na mesa de cirurgia, que ele confia, isso é fé. Glória a Deus. Aleluia. Isso é fé. É Aleluia. você saber que é um Deus todo-poderoso que cuida de você, Glória a Deus. que Ele nos ama, que Ele nos ama. E através disso, a gente passa a sentir prazer em seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A sentir prazer em não viver as coisas do mundo, mas sim as coisas de Deus. Aleluia. Viver em espírito, atento às coisas de Deus, o que é bandeja. Nem tudo que é bom vem de Deus, não. Nem tudo que é bom aos nossos olhos. Aleluia. A Bíblia nos relata que o salário do pecado é a morte. E muitas bandejas Satanás vem oferecendo, que passaram por muitas tentações a respeito de trabalho, a respeito de propostas, que eu sei que não vem de Deus. Aleluia. Que a Bíblia para me trabalhar com pessoas que são usuários de drogas, que eu já fui usuário, de lá Deus me tirou. Então não é de Deus, vamos se sentar na roda dos carnecedores. Eu olho, né, o salário é bom, eles fazem um deles para lá e eu aqui. Esse negócio de crente, nada a ver, não tem nada a ver com fazer isso. Eu vou botar ele no meio. Botar ele no meio da roda dos carnecedores. Pouco, Deus é muito. Glória a Deus. É melhor, eu falo com vocês, lá em Provérbios, me relata que é melhor um bom bocado do que uma mesa farta com contenda. Glória a Deus. Então você vai por meio da tribulação, por meio da onde existe a droga, da onde ele te tirou, por meio da onde existe o álcool. O que eu vou fazer lá que eu faço mais parte desse mundo, irmão? Deus não está lá, irmão. O Espírito Santo se retira quando você entra nesse locais. Eu vou ali num show hoje em dia eu vejo muitas pessoas assim, tem um show de fulano e tal, eu vou lá e não tem nada a ver não, só vou olhar. Só vai olhar, está agradando a Satanás, está agradando a Bíblia no Tiago 4,7, diz que está contra Deus e diz que o diabo ele fugirá de vós. Entendeu? Então quando a gente vai por meio do pecado, que a gente vai, desagrada a Deus, levamos os olhos de Deus. Então, lá em Isaías, nos diz que eles minha mão não está colhendo porque eu posso gostar, e nos ouvidos silêncio porque eu posso ouvir. Mas os vossos pecados fazem intercessão entre eu e vocês. Aleluia. Então, muitas vezes a gente vem na igreja e pede isso a Deus, pede aquilo a Deus,
Deus, eu quero uma cura, eu quero. E não recebe. Mas não recebe porque não está segundo o seu propósito. Não está firme aí na fé com Deus. Mas quando a gente passa a dobrar o joelho, a pedir direção, a luta é um dia depois do outro, acordar de manhã, dobrar o joelho e entregar o dia na mão de Deus. Deus me ajuda, eu sei que Ele ajuda, Ele é tão misericordioso que Ele nos ajuda, Ele nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é para fazer, o que não é. Porque a gente se abaixa a não viver mais a gente, na Cristo que vive em nós. Amém, irmão? O Espírito Santo, Ele nos preenche. Você vê quando Ele falou, ó, chegou a hora dos discípulos dele, chegou a hora de deixar vocês e ir para o lado do meu pai. O discípulo dele falou, e agora? O que nós vamos falar? O que nós vamos fazer? Ele deixarei o Espírito Consolador, deixarei o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai falar o que vocês vão fazer. Então, quando a gente aceita Jesus e verdadeiramente coloca nossa vida no altar, irmão, nós somos conduzidos por Deus. Se outrora a gente estava no mundo, eu falo isso, eu falo de mim, eu prego o que eu vivi. Então eu estava no mundo, bebendo, dando droga, me prostituindo, fazendo tudo que não era lícito a Deus. Os pensamentos que vinham na minha mente não vinham o pensamento de Deus, porque um abismo leva ao outro. E os pensamentos que vinham, eu dava ouvido à voz do inimigo. Mas depois a gente passa a ser Jesus como único e suficiente Salvador, passa a viver dentro do querer dele, fazer a vontade dele. Ele transforma nosso coração, Ele transforma a nossa vida, Ele nos cura, nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia está aí para todo mundo que quiser ler e se aprofundar e aprender o que Deus quer falar com a gente e viver essa vida maravilhosa que é servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Eu não sei qual é a tempestade que os irmãos estão passando, mas Deus manda falar para vocês essa noite que vocês descansam nele. A fé nossa, cristão, não é depositada num barro, num gesso, não é depositada num sacrifício, numa esquina, num trabalho de feitiçaria. Nossa fé é depositada em Deus, um Deus vivo. Não é o Deus que morreu na cruz, Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, mas Ele ressuscitou, Ele é vivo. E Ele está aqui com a gente agora. E o véu foi rasgado. Diz que Ele foi glorificado, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai através do nome de Jesus. Então, irmão, essa fé que nós devemos ter, essa fé que nós devemos botar em prática, irmão. É a fé de crer que vai acontecer. É a fé de crer que nós entregarmos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Filho de Deus Altíssimo. Nós somos bem guardados. Irmãos, eu posso falar com vocês aqui, que eu vim para cá, eu sou pouco conhecido aqui, São João da Barra, em Gruçaí. Aí eu estava pensando, como que eu vou arrumar serviço aqui, o que eu vou fazer aqui? Minha vida com Jesus, meu telefone não para, eu estou com serviço acumulado para me trabalhar e não estou dando conta. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Porque Ele provê todas as coisas. Aleluia. Então quer dizer, saúde, eu tinha gastrite, eu bebia, fumava, bebia cachaça, fumava maconha, cheirava cocaína, eu ficava 3 dias virado. Começava a sexta, ia parar no domingo, segunda eu estava lá na feira Machado tomando soro. Eu tive pancreatite aguda, gastrite, mas não sei, igual aquele exame de giz. Aí quer dizer, hoje em dia, para onde para não ser os filhos, não sei mais nada. Glória a Deus. Deus é todo poderoso para fazer. Deus me tirou dos vícios. Hoje meu prazer está aqui na igreja pregando a palavra, dando meu testemunho, para que pessoas não tenham que passar pelo que eu passei para poder aceitar Jesus. Eles vêm aceitar Jesus pelo amor, e não pela dor como eu. Entendeu? Não tendo que dormir no chão de uma cadeia para poder ter que aceitar Jesus. Não tendo que passar fome.
te tiraram do seio da família, tendo que levar uma vida, 5 anos trancado dentro de uma grade, para poder conhecer esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Porque realmente a palavra se cumpre, quem vem pela nuvem vem pela dor. Aleluia. E isso porque eu desviei da palavra, eu fui batizado daqui, ó. Eu fui batizado foi em 24 de junho de 2011. 2014 eu desviei da presença de Deus, 2015 eu fui preso. O Deus do relato que era Bíblia, aquele que botava no arado e não olhava para trás. Deus corrige aquele que ele ama. Glória a Deus. Ele me deu vários livramentos de acidente de moto, acidente de carro, para que hoje eu esteja aqui trazendo a palavra para vocês. Entendeu? E essas coisas que ele fez comigo, ele faz com todo mundo, ele faz com quem quer aceitar ele, quem quer ter uma vida com Cristo, ter uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, ter um novo coração, que verdadeiramente chega aos pés dele arrependido. Aleluia. E ele não resiste a um coração aquebrantado. Aleluia. Ele entra e faz morada e as coisas acontecem. Glória a Deus. Antigamente, eu falo muito isso, Deus está mandando falar, eu vou falar. Eu vou na igreja buscar libertação do vício, vou na igreja para parar de fumar maconha. É errado? Não, porque lá você não ouvia falar. Glória a Deus. Mas nada acontecia. Eu vou na igreja porque eu arrumo um serviço. Eu ia, nada acontecia. Eu vou na igreja para me receber a cura, que eu estou passando mal. Eu só ia pedir. Mas não queria nada com Deus. Eu queria receber. Eu vou na igreja para receber a bênção. A Bíblia me relata que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto das coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Depois que eu conheci a palavra, que eu vi que eu tinha que buscar a Deus, o resto ele faz. Amém. Aleluia. Entendeu? Buscar a Deus, e como eu sempre falo, ele resumiu os 10 mandamentos de Jesus Cristo, ele veio quebrando o protocolo, irmão. Jesus Cristo veio quebrando o protocolo. Glória a Deus. O pessoal crucificaram Jesus por religiosos. Muitas pessoas falam comigo, você não bebe por quê? Pessoal, religião. Eu digo, não tem religião não, irmão. Sou cristão. Eu não bebo porque é errado, porque é ruim, porque faz mal, porque não desagrada a Deus. Entendeu? Porque o bar está ali aberto. Se eu quiser beber, é só atravessar a rua e beber. Você falou de beber porque a sua igreja não deixa, seu pastor não deixa, seu pastor fala que não pode. Não, eu parei porque Jesus Cristo, quando Jesus Cristo entra para morada, Glória a Deus. nova criatura nós somos. Aleluia. Quando a gente é batizado na água, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. É maravilhoso a gente viver correto na palavra de Deus. A gente viver, eu entro em supermercado, padaria, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, e vejo pessoas que estão precisando ouvir a palavra, pessoas que estão precisando de saber desse amor de Deus, de crer que Deus faz, que Deus é o Deus impossível, que eu era caso perdido para minha família, eu era caso perdido. Aleluia. Esse aí não vai durar muito tempo não. Esse aí, rapidinho, eu vou ter uma má notícia dele aí. Mas Deus me deu esse livramento para que eu Glória a possa ser Deus. glorificado hoje em dia, irmão. Para mim trabalhar para Ele, para poder fazer a obra dele. Então, quer dizer, quando eu vejo, eu vou falar com pessoas, aí pessoas vêm falar para mim, não, mas lá na igreja, tem fulano de tal que faz isso, tem fulano de tal que é pai minha. Eu falo, irmão, você bota o seguinte na sua cabeça, quem não pode errar é você. A salvação individual, eu botei isso no meu coração. Quem não pode errar sou eu. Tem um irmão falando de mim, amém, eu vou orar por ele. Glória a Deus. Estão reparando minha roupa, minha moto velha, amém, foi Deus que me deu. Que Aleluia. Deus prospere a vida deles, irmão. Mas largar a Deus por causa de conversa piada, por causa de a vez, porque Deus, Ele não fala para a gente que a gente quer ouvir. Deus, Ele fala para a gente que a gente precisa ouvir. Glória a
Entendeu? Então tem muitas palavras.